Discussão das raízes de uma equação do segundo grau. Para a gente discutir as raízes de uma equação do segundo grau, a gente vai calcular o nosso valor de delta, que é o nosso discriminante. É ele que vai determinar quantas raízes reais a nossa equação vai possuir. Lembrando que raízes é a mesma coisa que solução, ou seja, resposta. Então, para a gente proceder, o que nós temos que fazer de início? Extrair os coeficientes A, B e C. O A acompanha a variável que está ao quadrado, no caso, 2. O B é a variável que não está ao quadrado, o x está sozinho, lembra que 1 multiplica ele. E o termo C, 36. Lembra que o sinal acompanha o número, então, menos 36. Agora, vamos calcular o valor de delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituindo os valores. Quem é o B? 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, 2. O C, menos 36. Número negativo sempre dentro de parênteses. Delta igual 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 36, 288. Negativo com positivo dá negativo, negativo com negativo, positivo. Então, nosso delta aqui vai ser igual a 289. Observa que esse número ele é maior do que zero, porque ele é positivo. Então, a gente diz que o valor de delta é maior do que zero. Todas as vezes que isso acontece, nós dizemos que a nossa equação do segundo grau, ela possui duas raízes reais e diferentes. Ou seja, eu vou ter duas soluções diferentes para a minha equação do segundo grau. O que são as soluções? O x1 e o x2. Lembra que na forma de Bhaskara a gente calcula o valor de delta para depois substituir na outra parte da fórmula? Então, quando o nosso valor de delta for um número maior do que zero, qualquer número maior do que zero, eu sempre vou ter duas soluções diferentes, duas raízes diferentes. Agora, vamos ver aqui o segundo exemplo. Aqui no segundo exemplo, nós temos x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Primeira coisa, separarmos os nossos coeficientes A, B e C. Lembrando que o A acompanha a variável ao quadrado, no caso, 1. O B acompanha a variável que não está ao quadrado, menos 4, ao sinal que vem antes. E o C não possui variável, 4. Separados os nossos coeficientes, vamos calcular o nosso valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta é igual a quem é o B? Menos 4. Quem é o termo menos 4 vezes quem é o A? 1. E quem é o C? 4. Posteriormente, o que nós vamos resolver aqui agora? A nossa potência. 4 ao quadrado, 16. Negativo com negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Negativo com positivo, dá negativo com positivo, negativo. Então, nosso delta aqui foi igual a zero. Aí, nós temos outra definição. Todas as vezes que o nosso valor do discriminante for igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Ó, delta maior do que zero, ou seja, qualquer número positivo.
duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Ou seja, x1 igual a x2. Vamos aqui agora ao nosso terceiro exemplo. X ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Primeiramente, vamos separar os nossos coeficientes A, B e C. O A acompanha a variável que não está ao quadrado, no caso, 1. O B é a variável que não está ao quadrado, então, 1. E o C é o termo que não possui variável. Separados os nossos coeficientes, vamos calcular o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta igual, quem é o B? 1. Quem é o A? 1. Quem é o C? 1. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo, negativo. 1 menos 4, menos 3. Observa que agora o nosso delta foi negativo. Então, nós temos a terceira relação, delta menor do que zero. Esse delta menor do que zero representa que ele sempre será negativo. E todas as vezes que ele for negativo, ó, não possui raízes reais. Por que ele não possui raiz real? Lembra que lá na fórmula de Bhaskara, quando a gente vai substituir o valor de delta, ele está dentro da raiz quadrada? Então, saindo um pouquinho aqui do assunto, quando a gente vai calcular a raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E quando eu fosse calcular a raiz quadrada de menos 4? Ela não existe dentro dos números reais. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Mas se eu colocar o menos, menos com menos dá mais. Então, dentro dos números reais, não vai existir raiz quadrada ou de índice par de número negativo. Então, por isso que a gente escreve quando o delta for menor que zero, não possui raízes reais. Em síntese, a gente tem que lembrar disso daqui, ó. Delta maior do que zero, ou seja, quando o valor de delta for positivo, eu sempre vou ter duas raízes reais diferentes. Todas as vezes que o delta for exatamente igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais. E quando o delta for menor do que zero, não possui raízes reais. No exercício que eu deixei para vocês fazerem, referente ao discriminante delta, o que vocês irão fazer? Calcular o valor de delta e escrever a relação. Calculou o delta, foi negativo? Coloca lá, delta menor do que zero, não possui raízes reais. Calculou o valor de delta e ele foi igual a zero? Escreve lá, delta igual a zero. Duas raízes reais iguais. Calculou o discriminante delta e ele foi um número positivo, ou seja, maior do que zero, vocês vão escrever possui duas raízes reais diferentes, certo? Isso que é para vocês fazerem na questão proposta.